Bom, movimento migratório, então, vamos relembrar, é o ato de deslocar pessoas dentro do mesmo território, tá? Movimento migratório. Quais são os outros dois tipos que nós temos? Imigração, que é quando o cidadão vem de outro lugar para o nosso, ou emigração, é quando um cidadão nosso vai para outro lugar, tá? Outro país, outro território, certo? Muito bem. O Brasil, como nós já sabemos, já falamos, já escutamos, né? É um país que tem um grande fluxo de imigrantes durante a sua história inteira. E também, durante a sua história inteira, é um país que vai viver esse fluxo migratório, esse fluxo interno de pessoas se deslocando no próprio território, tá? Pensando historicamente, o primeiro fluxo migratório intenso que nós temos no Brasil é a saída do pessoal lá do Nordeste aqui para a região central do Brasil, Centro-Oeste e Sudeste, por conta da mineração, certo? Então, esse é o primeiro grande fluxo migratório interno que nós vamos ter. Depois, eles continuam vindo aqui para o Sudeste por conta do café, tá? Então, historicamente, o Brasil também vai ter esses fluxos migratórios. E aí, isso explica muito do porquê até hoje a região Sudeste ela é tão procurada pelos migrantes. Por quê? Por uma questão histórica, essa região aqui do Brasil é uma região que acabou tendo maiores investimentos, a prática cafeeira acabou gerando um grande processo de industrialização aqui no Brasil, na região sudeste, né? Então, as primeiras indústrias, elas surgem para também beneficiar essa economia que era muito importante na época. A chegada da família real aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Sudeste, também vai acabar impulsionando tudo isso, tá? Então, não tem como a gente não falar de movimentos migratórios internos sem passar por esses processos, tá? Muito bem. Agora, além desses processos intra-regionais, nós temos também um contexto de fluxo migratório no Brasil e em outros lugares do mundo, né, também, que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para a cidade. Então, eu saio da zona rural e migro para a zona urbana, tá? Isso aqui no nosso país vai acontecer bastante a partir dos anos 1950, e aí até final da década de 60, isso vai manter um fluxo bem intenso. Mas isso não é uma exclusividade do Brasil, tá? Outros lugares do mundo também passaram por isso, mas é importante a gente falar, né? Entender a nossa caracterização de movimentos migratórios, tá? Bom, pensando neste contexto do êxodo rural, por que as pessoas saíram do campo e foram para as zonas urbanas? Excedente de população, então menos emprego do que a procura pelo emprego, então as pessoas foram buscar oportunidades de trabalho em outras regiões. O processo de revolução industrial também chega no campo, então a gente tem a mecanização da agricultura. Tendo mecanização da agricultura, eu coloco no lugar de pessoas máquinas, e essas pessoas ficam avulsas, tá? Questões climáticas, né, podem ocasionar também esse processo migratório. Entre safras também pode causar esse processo migratório. Então, por exemplo, a gente tem aí o período da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, 6 meses do ano.
Então, nos outros 6 meses, o que a pessoa faz? Aí ela vem para a cidade. Ou então, as geadas, né? Chuvas excessivas, seca excessiva. Então, tudo isso é contribuinte para o fluxo migratório êxodo rural, tá? É contribuinte. Será que essa palavra existe? Contribui, não. Contribuinte existe, mas não nesse sentido que eu empreguei. Eu acho que contribui, aí fica melhor, tá? E aí o que acontece? Tudo isso tem uma consequência, né? A gente que vive aqui no meio urbano, a gente sente, por exemplo, população muito grande, falta de emprego para todo mundo, a cidade não tem uma infraestrutura correta para absorver todas essas pessoas. Então falta transporte, falta sistema de saúde, falta saneamento básico, moradia irregular. A gente sente isso enquanto morador da zona urbana. E lá na zona rural, a população ela diminui, então a gente tem uma população ativa menor. Há uma estagnação econômica dessas áreas, né? Pode ocasionar, eventualmente, uma queda na produção, mas com o processo de mecanização, isso fica menos aparente, né? Esse processo de produção, tá? Especificamente. Muito que bem. Então, este é, sim, um tipo de migração que nós temos, tá? Existe também, só por efeito de curiosidade, eu não sei se isso vai ser abordado aqui, né? Mas existe um tipo de migração. Vai ser abordado. Eu falo isso depois. Então é o seguinte. Quais foram as principais migrações do Brasil, né? Então eu falei já um pouquinho, né? Pra gente relembrar. Mas aqui, ó. Quais são as principais, tá? Então vamos olhar esse mapa aqui. Primeira delas, né? A vinda aqui para o Sudeste por conta da mineração, tá? Então a gente sai do Nordeste, vem para cá. Depois, na própria região Sudeste, eles vão se espalhar nos outros estados, tá? Aí nós temos aqui, ó, a ida de nordestinos para Brasília, por conta da construção de Brasília. Nós temos a ida de nordestinos também aqui para a região norte do Brasil, buscando as drogas do sertão, tá? E nós tivemos uma ida muito grande de sulistas para o centro-oeste, para o norte do Brasil, por conta da expansão agrícola, sobretudo para o cultivo de soja, tá? Então, essa é a cara do Brasil quando a gente fala dos últimos... fazendo uma evolução histórica, tá? Esse mapa, especificamente, ele trabalha dos anos de 1950, né? Então, percebam como se repete, né? O processo. Se a gente for pensar na história, período colonial, os nordestinos vieram para cá por conta da mineração, eles foram para cá por conta das drogas do sertão e vieram para o centro-oeste por conta também da mineração, né? Então, é um caminho que se repete. Por quê? Porque essa região do Brasil, ela se torna a região mais rentável. Então, eles buscam lugares mais rentáveis, tá? Sobretudo, o pessoal que mora no interior, né, dos estados nordestinos que sofrem com a seca, tá? Vivem ali na região do sertão, certo? Então, é um fluxo intenso durante a história inteira do Brasil. Beleza? Bom, mas e aí? Sempre? Vai ser para sempre assim? Estamos numa tendência de retorno, tá? Estamos numa tendência de retorno. Ó, gente, por que eu chamo vocês de candango? Candango eram os trabalhadores que foram para Brasília. Então, na construção de Brasília, a gente também teve uma migração muito forte, né? Então, o que acabei de falar para vocês aí, né? Bom,
E agora, no século XXI, como é que está esse processo migratório, né, entre as regiões do Brasil? Bom, a partir de um determinado momento do século XXI, né, nós tivemos uma política voltada para melhorar essas regiões. O que se entende quando a gente fala de processos migratórios intensos, como nós tivemos aqui no Brasil durante todo esse período? Que, enquanto não tiver um desenvolvimento, emprego, infraestrutura, no caso ali do Nordeste, a questão da água e tudo mais, eles vão ficar enchendo a região Sudeste de pessoas. Essas pessoas nem sempre conseguem uma colocação no mercado de trabalho, essas pessoas nem sempre conseguem casas, moradias, essas pessoas às vezes não têm saneamento básico, essas pessoas elas vão sofrer, né? E você já tem um lugar que está inchado, então qual é o mais lógico? É você buscar desenvolver essas regiões, né? Essas regiões que durante muitos anos foram regiões repulsivas, que faziam com que as pessoas quisessem sair de lá, tá? Então, o que acontece? No século XXI, a gente começa a evidenciar uma mobilidade populacional menor. Então, as pessoas estão ficando nos seus lugares. Por quê? Porque há um desenvolvimento local. Então, quando a gente tem governos que enxergam isso e falam, pô, não adianta eu ficar só fazendo aqui no Centro-Sul, só no Centro-Sul, só no Centro-Sul, porque a tendência é eu não conseguir dar conta do Centro-Sul, não dá para eu expandir o Centro-Sul, fazer um puxadinho no oceano. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo a região de onde as pessoas estão saindo. Que no caso, sobretudo o Nordeste e Norte, tá? O Norte até menos, né? Porque o Norte já é um vazio demográfico em decorrência da floresta amazônica, tá? Então, o que isso trouxe? Investimentos nas regiões, especialmente na região Nordeste, incentivos fiscais. Você paga menos imposto, você tem uma grande indústria, uma grande fábrica, você é uma multinacional. Pô, eu quero ir para o Brasil. Vamos lá para o Sudeste. Não, olha só, se você vier aqui para o oeste da Bahia, se você vier aqui para a região interior do Rio Grande do Norte, aqui no Piauí, ao invés de você pagar X de imposto, você vai pagar X dividido por 2. E aí, então, a gente tem isso se torna um incentivo para que grandes empresas ou empresas de médio porte, né, abram suas sedes ou filiais na região que, historicamente, não tem emprego, não tem indústria, não tem nada, né? E isso começou a acontecer no século XXI. Uma coisa também que acontece, que acaba fazendo com que as pessoas fiquem, né, nos seus lugares de origem, é que grandes cidades, como a gente vive, Rio de Janeiro, grandes capitais, né, são capitais mais violentas pela própria construção histórica. Então, se eu tenho mais gente, eu vou ter mais desigualdade, essa desigualdade vai gerar mais violência. E aí as pessoas não querem passar por isso. Eu estive na Paraíba 2 vezes já, em João Pessoa, capital, né? Lá eu vi histórias de muitas pessoas que vieram para cá, não aguentaram o clima, não aguentaram a violência, não acharam emprego e voltaram para lá. E vi muitas pessoas que eram daqui, do São Paulo e do Rio de Janeiro, especialmente, que por conta da violência, nasceram no Rio de Janeiro, e por conta da violência, foram para o Nordeste, foram morar, né, no Nordeste, porque não aguentavam a violência. Então, acontece. Esse processo também acontece a partir do século XXI. E por quê? Porque também existe uma oferta de emprego, universidade,
lazer, escolas, hospitais, tudo isso que faz com que você queira viver lá, né? Eu tenho um sonho na minha vida de morar em João Pessoa. Eu sonho na minha vida morar em João Pessoa. E eu sei que se eu for para lá, obviamente achar emprego é mais difícil, tarará, mas existe hoje uma oferta que, sei lá, de repente, nos anos 90, talvez fosse muito mais difícil, tá? E além disso, né, além deste processo, então, de ficar, né, nós estamos vivenciando também aqui no Brasil as migrações contrárias, que são pessoas que vieram para cá, estão voltando para o seu lugar de origem, estão voltando para o Nordeste. Então, aumentou demais esse processo que nós chamamos migração de retorno, tá? Ou a família, né, volta, então, tipo, meu avô nasceu no Nordeste, veio pra cá, daí, né, meu avô não, é todo um exemplo. Aí, né, nascemos todos aqui, mas a gente percebe que lá tem família, né, lá tá melhor, pega e a família volta. Ou então o próprio vô volta pra lá, tá? Isso tem aumentado muito no Brasil, muito mesmo, por conta de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, certo? E não só o Nordeste, né, em específico. Isso também pode acontecer no próprio estado, né? A galera do interior que vem para a capital buscando emprego, buscando oportunidade, buscando estudar. E hoje o interior também vem sendo desenvolvido, né? Então, indústrias, universidades, e isso gera emprego, e aí então também há uma diminuição desses migrantes do próprio estado, né, que vem para cá, e a retomada para as suas cidades natais também vem acontecendo dentro do próprio estado, tá? E aí nós temos então os movimentos migratórios intrarregionais, né? E o de imigração. Esse intrarregional, o que eu acabei de falar para vocês, dentro do próprio território, né, estado, tá? Muitos também em busca de trabalho, certo? E a emigração, que é a saída daqui, a saída do território, né? Pensando no conceito de emigrante, é a saída do Brasil, tá? Bom, dentro desses movimentos migratórios, nós temos os movimentos migratórios temporários, certo? Que é o ir e vir de população no intervalo de tempo estabelecido. Por exemplo, os boias-frias, né, que moram na cidade, mas vão diariamente para a fazenda para trabalhar na agricultura, né? Aí eles saem super cedo de casa, saem 4 horas da manhã para chegar na fazenda, trabalham o dia inteiro, volta no fim da tarde, né? E o nome boia fria vem porque eles não têm onde esquentar a comida. E aí eles comem a comida fria, tá? Por isso que eles se chamam boias frias. E os movimentos pendulares, que acontece muito, por exemplo, aqui em São Paulo. Nós temos pessoas que saem do centro da cidade, das periferias, né, das cidades, das regiões periféricas da cidade e vão para as áreas centrais, ou então pessoas que moram nas cidades periféricas das regiões metropolitanas e vão para a cidade central, que é o caso, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, Guarulhos, Osasco, Caieiras, Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo. As pessoas encontram trabalho muito mais aqui em São Paulo, no município de São Paulo, então elas saem de manhã, elas migram para outra cidade. Fica aqui durante o dia de trabalho e volta para a sua cidade ali para dormir, né? E passam o fim de semana, às vezes, porque às vezes as ofertas de lazer também elas vêm fazer na grande cidade, tá? Ou então nos bairros periféricos também
a oferta de lazer eles vão buscar nos centros urbanos, tá? Então, isso também acontece, beleza? Isso aí é o que nós chamamos de migração, movimento pendular. Nós temos um outro tipo de migração que se chama transumância, que está associado à sazonalidade, sobretudo climática, né? Então, por exemplo, eu vou fazer... como é que eu posso... Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, vai construir aqui no Sudeste um empreendimento gigantesco. Aí aí as pessoas vêm para cá só para trabalhar nessa construção, terminou, elas voltam para a cidade delas. Ou, por exemplo, vou plantar maçã. Maçã só consigo plantar num determinado período, né, climático. Então eu só vou para aquele lugar durante esse período climático. Se não dá mais, eu não vou, né? Ou então, deixa eu pensar, verão. Tem muita gente que vai pro litoral trabalhar nos quiosques, vender coisa na praia, só no verão. Acabou o verão? Volta pro seu lugar de origem, tá? Isso aí se chama migração transumância, tá? E, obviamente, né, as pessoas estão sempre em busca de trabalho, né? A grande motivação para esse processo de imigração interna geralmente é oportunidade de trabalho, tá? Quase sempre, certo? Muito que bem. E aí, então, nós chegamos no grande evento que estamos vivendo no Brasil atualmente quanto à migração, né, movimentos migratórios, que é a emigração, pessoas saindo do Brasil, tá? Hoje, estima-se que 3 milhões de brasileiros estão no exterior, sendo 1 milhão Estados Unidos, né? Ainda é o grande destino, o sonho, né, das pessoas, não sei porquê. Mas, enfim, ainda é o grande destino dos emigrantes brasileiros nos Estados Unidos, tá? Depois dos Estados Unidos, nós temos o Paraguai. Pois é. Aí vem Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Itália e França, tá? Mas, assim, disparado, Estados Unidos, tá? E aí, por quê? Né? Tudo que já foi falado aqui para vocês. Emprego, oportunidade, estilo de vida, ilusão, né, de achar que nos Estados Unidos as coisas são mais fáceis, são melhores, você vai conseguir viver melhor, você vai conseguir ter mais coisa, o que nem sempre acontece, né? Acontece sim com muita gente, mas não é garantido, né? Então você vai muito para os Estados Unidos, né? A busca é geralmente essa, né? Trabalho e oportunidades relacionadas mais até a um estilo de vida, né? Violência, o cotidiano. E aí a gente sempre tende a buscar esses lugares que teoricamente vão oferecer pra gente melhores condições, tá? Então, por que o Paraguai, né? Do nada, o Paraguai é fronteira, muito mais fácil, né, de chegar. E o Paraguai tem uma oferta do trabalho, assim, trabalho que pode ser, às vezes, um trabalho legal, né? O Paraguai é rota de importação, então existe um fluxo de pessoas que vão para lá muito grande por conta das compras. Por questões de terra, né? Viver no Paraguai, ter um pedaço de terra no Paraguai, morar aí e acabar desenvolvendo vida no Paraguai, tá? E nos últimos 2 anos,
Portugal vem sendo um país muito procurado por brasileiros, sobretudo por conta da língua, tá? Então, é muito difícil a gente pensar num processo de emigração para países que você tem zero semelhança, né? É um país com clima diferente, comida diferente, língua diferente, tudo diferente. Portugal é um país que fala o português, né? Então, ainda que é um português diferente, é português, já é meio caminho andado. Então, Portugal vem sendo um país muito, muito, muito procurado por brasileiros, tá? Por conta da língua e tá na Europa, né? Enfim, é o espírito de viralatismo que a gente tem bastante, que a gente não consegue se livrar dele, mas, né? Portugal é o que eles mais entendem de facilidade, né? Não vou precisar aprender uma língua nova, as pessoas não vão tentar me passar para trás porque eu não vou entender o que você está falando. Acaba que Portugal se tornou, então, por isso, um lugar muito procurado e tá negando o brasileiro adoidado, tá? Falando não, aqui não, hoje não, talvez amanhã, quem sabe um dia, certo?